Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Almeida, mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos tratar de um tema absolutamente interessante. Esses advogados, né? Nós advogados que saímos da faculdade, nós já nos deparamos no mercado com algumas alternativas e a gente não aprende a fazer as escolhas certas muitas vezes, né? É muito comum, eu que já tenho mais de 10 anos no mercado, pessoal, ainda ver colegas que se formaram comigo lá em 2005, então tem bastante tempo aí que eu me formei, que eu saí da faculdade, que eu prestei a prova da OAB, que eu consegui ter a minha carteira da OAB para exercer advocacia, ainda patinando, tem alguns colegas que ainda patinam nas alternativas que são colocadas aí no mercado para que ele possa escolher qual é o melhor caminho que ele vai desenvolver a sua profissão, né? Então hoje, pessoal, você que é advogado recém-formado, mas você também que é advogado que já se formou há algum tempo e não consegue encontrar uma alternativa para ter sucesso na sua carreira ou buscar satisfação, né, que vem antes do sucesso, você verdadeiramente fazer aquilo que você gosta de fazer aquilo que te dê satisfação no desempenho da sua profissão, né? A aula de hoje vai servir para você, tá certo, pessoal? Ao longo dessa jornada que a gente vai empreender aqui nesse vídeo, eu vou percorrer esses 5 elementos aí, que são essas 5 alternativas que estão aí, que é a alternativa que o advogado recém-formado tem, ou o advogado que já se formou há algum tempo, de prestar um concurso público, né? De constituir ele propriamente o seu escritório, quer dizer, ele empreender e colocar o escritório dele à disposição do mercado para poder resolver as controvérsias jurídicas que efetivamente se apresentem. Ele pode se suceder no escritório familiar, né? Suceder aquele pai, a mãe, o tio ou um familiar que já é um empreendedor, que já empreende na advocacia e precisa, portanto, do sobrinho, do filho ou do neto que dê continuidade nas atividades do escritório. Ele pode ser um advogado associado, isso é muito comum, o advogado se vincula a um escritório como estagiário e quando ele forma, né, quando ele pega a carteira da OAB, primeiro ele passa a exercer uma função de paralegal, depois ele é associado ao quadro do escritório de advocacia que ele já trabalhava para poder exercer os seus serviços, né? Nós vamos falar detidamente de cada um desses temas, né? Ou ele pode ser um advogado contratado CLT, né? A Ordem do Advogado do Brasil, ela estabelece um piso para a categoria, né? Aí tem alguns benefícios, mas nós vamos falar detidamente de cada um desses elementos ao longo da nossa aula, tá certo, pessoal? Bom, concurso público, né? Eu moro aqui no Distrito Federal, né? Estou em Brasília, portanto, aqui existe verdadeiramente muita demanda por concurso público, existem vários cursos preparatórios para concurso público, eu mesmo já dei aula em algum deles, então é importante que as pessoas saibam que o concurso público é, de fato, uma alternativa para que o advogado possa ingressar na carreira pública como advogado público, como delegado de polícia, como magistrado, como promotor de justiça, como procurador do Ministério Público, todas alternativas que aqui em Brasília encontram grande oferta de vagas, né? O Distrito Federal, por ser a capital do Brasil, demanda muito desses profissionais aqui, né? Nessa localidade aqui, para poder prestar os serviços aí de acordo com os direcionamentos que cada advogado dá para a sua carreira. O ponto positivo, pessoal, que eu destaco do concurso público é a remuneração. Todos esses concursos que eu declinei aqui pagam salários acima de R$ 10.000, né? Advogado-geral da União, promotor do Ministério Público da União, e ainda tem carreiras que pagam menos, mas são carreiras muito sedutoras. Às vezes, o profissional utiliza as carreiras que pagam menos para poder alcançar os concursos que pagam mais. É muito comum, por exemplo, você ver o sujeito fazer concurso para analista do judiciário e no curso do desenvolvimento da atividade dele como analista, ele se prepara e faz um concurso para virar magistrado, né? Passa a ser juiz, seja estadual, seja federal, né? Então, a remuneração, de fato, é um elemento que é atrativo, né? Um segundo elemento positivo para quem gosta do concurso público ou quer verdadeiramente seguir essa carreira é a estabilidade.
em que pese contemporaneamente a gente ter aí algumas discussões com relação à reforma administrativa, né, uma reforma constitucional que estabelece alguns mecanismos que vão fazer com que alguns serviços públicos ou alguns servidores públicos passem a não exercer, portanto, o que a gente chama de atividade típica de Estado, que estaria, portanto, ligado diretamente ao conceito de estabilidade, mas a maior parte dos grandes concursos, né, dos concursos que remuneram melhor, eles são atividades típicas de Estado, juiz, delegado, advogado, advogados, procuradores de Estado, advogados da União. Então, a maior parte dessas profissões são consideradas carreiras típicas de Estado. Me parece que esse patamar não vai mudar e eles vão continuar tendo esse grande reconhecimento por parte da Constituição da República, a despeito de estarmos nesse momento legislativo discutindo alternativas pela PEC da reforma administrativa. Tá certo, pessoal? Um dos pontos negativos que eu destaco do concurso público é a falta da autonomia no que diz respeito ao tempo, né? Provavelmente, se você prestar um concurso desse, você vai ter uma dedicação exclusiva, você não vai ter tanto controle do seu tempo assim, você vai ter que obedecer uma agenda para que você possa desempenhar num horário pré-determinado, a maior parte dos concursos, horário comercial, para você desempenhar essa função de 8 às 18, enfim, no caso do delegado, um regime diferenciado aí, em razão de eventuais plantões e tudo mais, mas você não tem tanta autonomia assim para determinar que horas você vai trabalhar, como você vai trabalhar, você tem repartições que você precisa visitar, você tem ações que você precisa empreender, portanto, o tempo não é tão relativizado como seria em outras atividades que a gente vai tratar delas aqui para frente, tá certo, pessoal? E um outro ponto fundamental do concurso público é que o servidor público não enriquece, pessoal. Especialmente aqui no compliance, é importante a gente dizer isso, porque servidor público ele não vai ganhar um salário para ele enriquecer. E aí eu não estou discutindo qualidade de vida, cada um tem autodeterminação para dizer o que é bom, o que é ruim para você, por isso que eu dou aqui várias alternativas para que você possa escolher, mas fato é que os servidores públicos que enriquecem no Brasil geralmente estão associados a atividades ilícitas de corrupção ativa, passiva, fraudes e tudo mais. E eles, naturalmente, em função dos cometimentos dos atos ilícitos, passam a não mais pertencer ao quadro do serviço público, são expulsos do serviço público, a bem do serviço público, né? Portanto, o serviço público não é lapidado, feito, formatado para que as pessoas sejam ricas, né? O serviço público é feito para prestar auxílio àquelas pessoas que fazem parte daquela sociedade, daquele Estado e a eles estão submetidos. Portanto, imaginar que o serviço público é um mecanismo de gerar enriquecimento do sujeito, servidor público, é um equívoco e existem outras escolhas, se essa é a sua predileção, para que você possa enriquecer a partir de um propósito que você estabeleça para cumprir na sua vida, tá certo, pessoal? Portanto, essas são as questões postas para quem está vocacionado a exercer uma atividade pública, pretende exercer uma atividade pública. Eu, particularmente, passei 10 anos da minha vida sendo servidor público temporário, portanto, aprendi muito, acho que é uma carreira muito interessante. Eu gostei verdadeiramente da trajetória que eu cumpri e aprendi muito ao longo dessa jornada, sobretudo no exercício das atividades que eu desempenho hoje. Eu tive o primeiro contato com integridade quando estava numa empresa pública federal aqui em Brasília. Portanto, a importância disso, inclusive, para que a gente possa despertar novos caminhos, né? E aqui eu já digo logo a vocês que esses caminhos, esses caminhos que a gente dá aqui, eles não são escolhas excludentes, tá certo, pessoal? A vida é uma jornada na qual a gente tem o direito de errar e o dever de acertar com cada uma das escolhas que a gente faz ao longo da nossa trajetória. A minha ideia com esse vídeo é te dar alguns insights para que você erre menos. Assim como eu errei, eu não gostaria que você errasse em algumas das suas escolhas que você possa vir a ser convidado em fazer na sua vida, sobretudo você que é advogado recém-formado e pode, desde a faculdade ou desde agora, começar a formatar uma trajetória de muito sucesso na sua jornada, tá certo? Uma segunda opção, pessoal, é você sair da faculdade e você abrir o seu próprio escritório. Tem muitos colegas da minha faculdade que começaram a empreender na advocacia ainda antes de se formarem.
Ele já abria um escritório de advocacia com professores parceiros, mesmo antes de se formar. Porque para você ter um escritório de advocacia, você precisa ter o cliente. Então, se você tiver essa capacidade de reunir em torno de si pessoas que acreditem na sua credibilidade e você possa tomar de empréstimo de outros conhecimentos, formar uma sociedade para imediatamente começar a prestar o seu serviço, é uma boa alternativa, sim. E esse é um dos fatores de positividade do escritório próprio. Ele vai te dar autonomia para que você exerça a sua profissão. Você vai poder escolher o tempo que você vai trabalhar. Você vai poder escolher a matéria segundo a qual você quer dedicar a sua advocacia. Se você vai se especializar em direito de família, em direito penal, em direito empresarial, se você vai prestar assessoria, consultoria, vai exercer a atividade do contencioso judicial com exclusividade. Essas questões todas você tem a liberdade de escolher, você tem autonomia para poder escolher qual é a coloração que você quer dar para o seu escritório, qual é o tipo de especialização segundo a qual o seu escritório vai se notabilizar no mercado, para que você possa trazer ao mercado as diferenças dos seus estudos, das suas especializações que você vai reunir no seu escritório. Um dos pontos negativos, sobretudo para quem é recém-formado, pessoal, tem um custo para você empreender propriamente. Naturalmente, você precisa ter o cliente que cubra os custos operacionais do seu escritório e ainda dê a rentabilidade necessária para você manter ou o padrão de vida que você está hoje ou o padrão de vida que você deseja manter, né? Então, essas escolhas precisam ser feitas com muita sabedoria. E a sabedoria está aí como ponto negativo, porque invariavelmente colegas que empreendem e abrem um escritório de advocacia não conseguem, antes de empreender, antes de entrar nessa empreitada verdadeiramente, eles não conseguem refletir e fazer um business plan para que isso dê certo no passo a passo daquilo que foi planejado no início. Então, sabedoria é um elemento fundamental para que você possa abrir o seu próprio escritório de advocacia. E como é que você conquista essa sabedoria? É buscando informação, fazendo pesquisas na internet. Hoje, a internet tem uma farta quantidade de informações positivas que podem fazer com que você diminua os seus custos operacionais ou que você direcione melhor a sua advocacia. Ou então perguntar propriamente para os colegas que já são advogados, né, que já têm alguma senioridade nisso, para que você possa verdadeiramente trazer maiores benefícios e maiores capacidades para dentro do seu escritório. E nesse particular, pessoal, eu quero fazer um destaque muito importante para você. Uma das coisas fundamentais que na advocacia você tem que ter é um direcionamento. E esse direcionamento ele não vai se fixar como um norte ao longo do tempo para o futuro. Ao longo da sua trajetória, você vai conseguir encontrar elementos que vão agregar valor à sua advocacia, e esses elementos certamente podem não estar dimensionados na largada, porque você não tem essa capacidade de enxergar tudo no primeiro momento, sobretudo se você acabou de sair da faculdade. Portanto, se dê ao direito de exercer uma atividade que você gosta, que você queira empreender, e a partir desse gosto, daquilo que faz o seu coração cantar, aquilo que verdadeiramente você quer fazer, você se dedicar plenamente para o exercício da atividade e ter muito sucesso na sua trajetória. Tá certo, pessoal? Bom, o escritório próprio é uma alternativa. Uma outra saída é o escritório familiar, né? Muitas vezes você já é de uma família de advogados, uma família de sucesso, uma família de colegas, de familiares que já empreendem, né? E que consegue aí te dar um suporte para que você possa entrar no mercado da advocacia com muito mais facilidade, né? E aí o suporte é um dos elementos positivos. E você já tem um background por trás de você, geralmente é um tio, um avô, ou um pai, enfim, ou uma mãe, né? Ou uma tia, ou uma avó, que está por trás desse escritório familiar, muitos deles já com algum mercado ocupado, consolidado, com a prestação dos serviços, então vai ter mais tranquilidade. Sobretudo você que inicia a sua jornada na advocacia, você vai ter muito mais tranquilidade para poder empreender na área jurídica na largada do seu curso, né? Ou então você que efetivamente fez uma das opções anteriores, mas tem um escritório de advocacia como background para que você possa se socorrer dele se derem erradas as outras saídas, né? Então a vida é um jogo de tentativas e erros que a gente vai ao longo lapidando na nossa jornada para que a gente possa acertar
sempre na positividade dos elementos que a gente encontra nesse caminho, tá certo, pessoal? E o escritório familiar também traz segurança, né? Porque, afinal de contas, está em família, a segurança de você poder garantir a confiabilidade daquele familiar, você já é um tio que confia em você, ou uma tia que confia em você, portanto, acompanhou muitas vezes a sua trajetória ao longo da faculdade, já sabe das suas predileções para determinados nichos dentro do direito, ou de algumas questões que efetivamente chamem mais atenção na área de consultoria, na área de contencioso. Então, o escritório familiar pode dar não só o suporte para que você venha desenvolver a sua atividade, como também a segurança para que você possa fazer a melhor escolha e empreender dentro do escritório de advocacia. Eu traço aí como ponto negativo esse compromisso. Esse compromisso perpétuo eu trago como negativo, mas isso não quer necessariamente ser um elemento que pode viciar a sua atuação dentro do escritório familiar. Muitas vezes, pessoal, isso é importante de estabelecer para vocês, muitas vezes a gente vê advogados que têm um dever de continuidade do empreendimento familiar. Isso às vezes vicia a sua própria vontade. O sujeito premido pela necessidade de continuar o negócio da família, ele acaba arrumando um jeito, ainda que não goste, de aprender aquela expertise só para dar continuidade ao negócio familiar em razão da segurança que esse negócio traz. Isso talvez não seja uma boa escolha. Você precisa refletir verdadeiramente aquilo que você quer fazer, aquilo que vai fazer com que você tenha muito sucesso, aquilo que vai te dar uma satisfação pessoal para que você tenha abundância nas suas atitudes. Se essa é a sua escolha, se a sua escolha está baseada naquilo que você gosta, é muito mais fácil você ter sucesso do que você ser forçado a uma condição de continuar um escritório familiar que às vezes atua numa área jurídica que sequer você gosta, que sequer você tem vontade de perpetuar. Portanto, isso é um fator que é muito importante você ter no exercício da sua advocacia. Sempre fazer aquilo que faça o seu coração cantar, aquilo que você goste de fazer. Isso é um elemento fundamental para que a abundância, seja um fator de sucesso na sua advocacia. Tá certo, pessoal? Bom, nós temos a possibilidade de ser associados em escritórios, né? Eu já passei por já cumpri essa jornada. Assim que eu me formei, eu empreendi no escritório de advocacia, não tive sucesso. Depois eu me associei a um escritório de advocacia e consegui exercer a advocacia por um período e depois eu fui para o serviço público, né? Então, se vocês tiverem curiosidade, no site aí do Compliance 180 Graus, tem um vídeo, né, igual a esse aqui, em que eu conto a minha jornada, a minha trajetória de vida. Fiquem à vontade para vocês verem, criticarem, se espelharem, se for o caso, para vocês cumprirem a jornada de vocês, tá legal? Mas o advogado associado a um escritório, ele tem como positivo o suporte dessa associação, quer dizer, você vai estar inserido dentro de um contexto que vai suportar todas as atividades que você vai empreender, ladeado por outros advogados mais experientes ou menos experientes de você, mas vai ter alguém com quem você possa dialogar, com quem você possa conversar, com quem você possa efetivamente lapidar a sua estrutura jurídica de suporte ao seu cliente, né? E esse suporte traz a segurança para que você possa oferecer o melhor serviço, né? Então, para que você tenha verdadeiramente a possibilidade de você exercer a sua advocacia no escritório de forma associada, você tem que cuidar para que isso tenha o suporte necessário para o exercício pleno e eficaz do interesse dos seus clientes, dos clientes do escritório do qual você faz parte. E esse conjunto de pessoas que estão reunidas com você vão te dar a segurança jurídica necessária, mas o lado negativo é você se filiar a esse conjunto de pessoas e não conseguir se livrar dele quando efetivamente os interesses não forem mais coincidentes. E aí eu também vou trocar de novo aqui para dizer a vocês que isso foi algo que eu passei ao longo da minha jornada. Quando eu era advogado associado, em determinado momento, eu não tinha o poder decisório somente sobre as minhas mãos da condução que o escritório ia caminhando, e o escritório acabou, portanto, tomando um rumo que não estava muito adequado
aquilo que eu propagava na advocacia ou aquilo que eu imaginava que poderia ser despertado no escritório como uma vertente inovadora, sobretudo na área da advocacia empresarial, na área da consultoria, na área de prestação de serviço em compliance. Portanto, vejam a importância de você conseguir saber fazer as melhores escolhas e a negatividade que tem esse ponto do associado no escritório, porque ele sozinho não determina uma vontade. E às vezes ele tem que subsumir a vontade dos outros sócios, né, dos que determinam os rumos estratégicos do escritório, e o associado fica refém dessas decisões. Portanto, isso é um ponto negativo que você tem que considerar com muito carinho para que você não possa nunca ficar sem escolhas, reféns de opções que não são controladas por você, que você não propriamente pode fazer, dar o direcionamento da sua própria vida como melhor lhe aprouver. Então, esse é um fator que é muito negativo nessa hipótese, tá certo? E você tem aí a possibilidade de ser um advogado seletista, um advogado contratado, carteira assinada, vai receber fundo de garantia e tudo mais. E o aspecto positivo é exatamente esse. Junto com com a advogado seletista, né, quer dizer, que vai ser contratado nos termos da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, você pode ter uma série de benefícios. Geralmente, os escritórios que têm os advogados seletistas têm um plano de carreira dividido entre júnior, master e sênior, e aí dentro desse plano de carreira você tem uma progressão salarial, progressão de benefícios, participação nos lucros do escritório. Isso é um fator absolutamente positivo. O fator negativo do seletista é que você vai ficar dentro daquela previsibilidade da carreira sem gerar muitas perspectivas daquilo que está posto para você, né? E aí você vai sempre fazer parte de um projeto de um outro que é sócio do escritório, que é dono do escritório, que é dono da empresa. Você nunca vai ter o seu próprio projeto. Nenhum problema com isso, pessoal. Se aquilo for uma conta de custo-benefício que te satisfaça, você pode verdadeiramente empreender nessa área, ser advogado seletista para a vida toda, trabalhar em grandes bancas de advocacia que assim contratam os seus próprios advogados, e aí você ter muito sucesso na sua carreira, você ser reconhecido dentro da sua carreira, né, para que você tenha verdadeiramente frutos muito positivos colhidos dessa relação que o tempo vai permitindo que você crie dentro desse contexto como advogado seletista. Certo, pessoal? Agora, qual que é, né, pessoal, a melhor alternativa dessas todas que eu falei com vocês, né? Todas essas alternativas, qual seria a melhor? A verdade, né, pessoal, é que não tem alternativa melhor. Existem sempre escolhas que o advogado pode fazer daquilo que é as suas predileções e daquilo que as circunstâncias da vida apresentam para ele, às vezes naquele momento, ou naquela possibilidade, naquele momento, você pensar mais a longo prazo. Então, cada um tem uma realidade de vida e ele vai poder fazer a melhor escolha. Agora, o que eu posso dizer para vocês é que existem questões que você precisa pessoalmente sempre tomar como paradigma na condução da sua vida para que você nunca perca a possibilidade de fazer as melhores escolhas. A primeira dela é especializar-se em uma área. Então, se especializar em uma área pode significar que você se notabilize em um determinado nicho do direito, que vai garantir que você sempre tenha oportunidades em qualquer uma das escolhas que você fizer ao longo da sua jornada na advocacia. Então, ter essa meta de se especializar pode ser um ponto muito positivo para que você não se restrinja dentro das escolhas que você tenha que fazer ao longo da sua jornada. E a especialização traz os estudos como um elemento fundamental, quer dizer, você manter os estudos de maneira permanente, está errado aí, mas é permanentemente você continuar estudando para que você possa ter cada vez mais a possibilidade de conhecer novas coisas e conhecer novas vertentes, né? Que é a partir disso que você vai buscar, portanto, áreas não exploradas do direito para que você efetivamente tenha a possibilidade de enxergar algo onde ninguém ainda enxergou, né? Isso é muito interessante que eu tive um professor de direito penal, certa feita, que me disse que no direito penal é muito comum as pessoas enxergarem sempre o culpado. É muito mais fácil você enxergar o culpado do que você enxergar o inocente. Para você enxergar a inocência de um sujeito que está caracterizado como culpado, você tem que saber enxergar aquilo que ninguém vê.
e trazer à luz aquele aspecto que ainda está invisível para a maior parte das pessoas. E você só consegue botar luz nesse aspecto que pode inocentar o seu cliente, inocentar um réu no processo, se você tiver a acurácia decorrente dos estudos que você faz permanentemente do comportamento dos sujeitos frente às legislações que são postas, do comportamento do sujeito frente a uma realidade de mercado, do comportamento do sujeito frente a uma determinada relação público-privado, para dar alguns exemplos de como que isso é importante de ser desenvolvido ao longo da jornada na advocacia. Tá certo, pessoal? Se você cumprir aquelas 3 questões como eu fiz, você pode chegar aonde eu cheguei, que é o compliance, né? Alcançar notabilidade com compliance requer muito estudo, especialização, tentativas de enxergar algo que pudesse satisfazer os interesses do cliente que eu não conseguia enxergar antes. Isso verdadeiramente é uma coisa muito importante de você saber. É absolutamente determinante para o sucesso na sua profissão você sempre se manter atualizado para que você possa enxergar coisas que ninguém vê. O compliance hoje representa isso, pessoal. Tem muita gente, muitos colegas advogados que não conseguem enxergar o compliance como uma oportunidade. Nunca é uma oportunidade para ele. É uma oportunidade para um contador, é uma oportunidade para um administrador, é uma oportunidade para um gestor de empresa, mas não é uma oportunidade para a advocacia. Pois saiba você que o compliance tem no advogado uma grande referência para a elaboração de códigos de conduta, para relacionamento intrapessoal, interpessoal, né? Relacionamentos internos e externos da empresa, disciplinamentos contratuais que possam refletir nesses relacionamentos, conhecimento de situações ilícitas que podem acometer a atividade empresarial quando mal dimensionadas dentro da organização, como assédio moral, assédio sexual, que é muito comum a gente ver. A gente reviu recentemente em empresas públicas isso acontecer com bastante gravidade, vitimando um conjunto enorme de pessoas, protagonizada por gente que está na alta administração das organizações. Então veja a importância do olhar legal, o olhar jurídico, o olhar crítico a partir da expertise jurídica, para que o advogado possa ser um excelente compliance officer, seja ele compliance officer seletista ou associado a um escritório, ou abrir um escritório dedicado só à prestação de serviço de compliance, né? Ou trazer uma nova vertente de compliance para um escritório de advocacia familiar. Então veja que o compliance, a partir do conhecimento que ele traz, tendo ainda uma área pouco explorada, faz com que o advogado realmente vença uma diferença fundamental dentro do cenário da advocacia contemporânea. Então, pessoal, o meu convite é para que você aposte nas novas alternativas, como é o compliance. É para que você tenha a sabedoria de fazer as melhores escolhas, para você dar o direcionamento adequado para a sua profissão. Para que você verdadeiramente consiga ter uma escolha certa para trazer resultados certos para você. E quando a gente fala em escolha certa, é inevitável a gente falar de escolhas lícitas, de escolhas assertivas, de dimensionamento de riscos, de saber efetivamente quais são as melhores práticas que podem trazer benefícios para você e para o seu cliente. E isso é compliance, pessoal. Isso tudo que eu falei para vocês é compliance. Eu falei da sua carreira, mas eu falei de gestão de risco na hora de fazer as escolhas, de ter treinamentos e capacitações para que você possa ter as especializações que geram abundância nas alternativas que vão ser apresentadas para você ao longo da sua trajetória. Para que você tenha relacionamentos bons em associações, sociedades de advogados, associações de advogados, ou relacionamentos profissionais que garantam emprego com carteira assinada adequado para a sua realidade, né? Só aqui eu tratei de 4 elementos do compliance. Então, se você efetivamente acha que o compliance não é para você, não tem problema. Mas respeite esses mecanismos e traga ele, não para a sua vida profissional, mas espelhe a sua vida pessoal nessas vertentes que podem certamente trazer muita abundância para que você possa fazer escolhas mais assertivas, escolhas melhores e que possam trazer muito sucesso ao longo da sua jornada. Eu agradeço o tempo que você teve comigo aqui hoje.
É uma satisfação muito grande para mim compartilhar um pouco da minha experiência com você, para que você possa ter a capacidade de refletir e fazer as melhores escolhas e errar em outras coisas, não nas mesmas coisas que eu compartilho com você que eu errei. A minha maior satisfação em fazer isso é compartilhar o meu conhecimento a partir daqueles erros que eu cometi, para que você não cometa os mesmos erros, para que você possa cometer novos erros e quem sabe um dia a gente estar juntos, brindando os nossos sucessos a partir dos equívocos que nós cometemos, né? Todos nós que empreendemos, todos nós que nos candidatamos a ocupar um espaço no mercado com serviços de excelência, invariavelmente cometemos alguns erros ou vários erros. E o erro não é um problema. O problema é você se conformar com ele. O problema é você paralisar diante do erro. É você achar que tem medo de ter alternativas e sequer conhecer as alternativas que tem. E para isso eu estou sempre ao lado de vocês, para que a gente possa sempre passar o melhor conhecimento, as melhores informações, para que você tenha verdadeiramente muita abundância e muito sucesso ao longo da sua jornada. Tem Facebook Compliance 180 graus, estou no Instagram Compliance 180 graus, estou no YouTube Compliance 180 graus. Em qualquer um desses canais, eu tenho absoluta certeza, você vai achar informações muito valorosas para que você possa ter aí a melhor saída para o seu sucesso profissional e para o seu negócio. Um forte abraço para você e até a próxima.